O verão chegou e junto com ele, sim, o suor. Tá muito calor demais. Muito calor. Das 8 horas da manhã o sol já tá rachando. A gente anda 5 minutos e já tá suando já. Controlar o suor tá difícil, viu? A blusa chega no final do dia, já tá molhada. Ah, tá. Tá molhada, tá aquele cheiro desagradável no final do dia. Não tem o que fazer, né? Fazer, né? É trocar todo dia. Você tem alguma história assim que você suou tanto que você teve que parar, trocar camiseta? Ah, já. Tive que trocar e a outra também já tava vencida. Já venceu a outra também. Aceitou o cheiro e foi trabalhar. É, o jeito. Você sabe por que a gente sua? Muito calor demais. Porque a gente falta de água, falta de potássio no nosso corpo. Vitamina, né? Então nós precisamos abastecer com água para tirar o calor do nosso corpo. E você acha que a gente sua porque o nosso corpo tá quente ou isso aí não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Falta de água, de líquido. São as glândulas sudoríparas lá que estão tentando resfriar o corpo. O nosso corpo ele tem que manter uma temperatura sempre mais ou menos homogênea, 36,5 graus, que é uma temperatura normal do nosso corpo, porque se a gente aquecer demais ou resfriar demais, os nossos sistemas não funcionam bem. O jeito mais eficiente do nosso corpo perder calor é transpirando. Então a gente transpira, esse suor na superfície evapora e a gente perde calor. Quando a gente vai ter um suor normal? Quando a gente está estressado, está nervoso, quando a gente pratica atividade física ou quando a gente está exposto ao calor. Em relação ao suor, a queixa é maior nos homens. Alguém tem que ser amigo e falar pra pessoa aí, nossa, tá fedendo aí, né? E você já falou pra alguém? Já, pra um amigo meu. O que você falou pra ele? Ah, eu falei, tá com mau cheiro, né? Rolou um pé, né? Minha mãe deu até rolão pra ele. Você deu um desodorante de presente. De presente pra ele. E ele falou o quê? Ele falou obrigado. Ele gostou, mas, né? Mas continua a mesma coisa. Você tá com a toalhinha por quê na mão? Porque tá faltando a cervejinha. Eu tô a cervejinha, nós segura a toalhinha. Então tá suando. É pra poder secar o suor? Isso aí. Só na cabeça, na careca. Onde é que você sua mais? Cabelo. Sinto muito calor na nuca, então tem que manter ele preso mesmo. Por isso que eu tenho cabelo curto, que chega a pingar água todinha, assim. Acho que é mais na região do rosto mesmo, das costas também. Transpiro mais nas axilas, né? E nas partes internas, né? Ô, minha querida, em todas as partes com esse calor infernal. Tem que sempre se hidratar porque sua tanto que o corpo precisa de água. Sim. Olha a água geladinha! Nossa senhora, porque isso... Mata a sua sede, olha a água! Você sua muito? Sou, graças a Deus. Como é que é pegar o ônibus nesse calor, amontoado de gente? Como é que lida com o suor? Fede muito. Jesus! Só por Deus. E o que você faz? Eu muro de banco. Tem que abrir a janela. Abre a janela? Tem que abrir a janela e ficar do lado da janela, né? Vira pro lado, assim, numa sonhadinha de lado. Finge que não percebeu nada e mantém a postura, né? Eu tenho sinusite, ataca e mesmo o nariz entupido, eu sinto. E eu xingo. Você fala o quê? Eu pego desodorante na minha bolsa, porque eu passo o dia inteiro e eu não cheiro. Uso bastante perfume e não saio de casa sem tomar banho, porque não dá, não é mesmo? Não fedo. O Pedro é ótimo. Você tá cheirosinho? Claro. Eu posso sentir? Pode. Vamos lá. Levanta o braço, meu amigo. Realmente, Tem que se prevenir, né? a pessoa está cheirosa e a roupa ainda tá cheirando amaciante. Parabéns. Eu tinha uma amiga da minha filha que ela até pôs, parece, acho que foi botox nas axilas, para transpirar menos. E eu acho que resolveu. Existem diferentes tratamentos. O mais simples são os antitranspirantes. E quando eles são numa concentração de cloreto de alumínio até 35%, não tem risco nenhum, a pessoa pode fazer uso. Então não tem problema. Sempre com a orientação do médico, se for algum produto um pouquinho mais forte. Fora isso, a gente orienta roupas ventiladas, sempre a roupa de algodão, meias de algodão, camisas de algodão, material sintético favorece essa transpiração. E quem se incomoda com o odor, tem algum tipo de tratamento ou não? Como é que é? Então, o odor a gente precisa apenas descobrir o fator, se é um odor que é da pessoa, que é dela mesmo, das glândulas dela, ou se teria a participação de alguma bactéria ou de algum fungo ou de alguma medicação em uso. Aí direcionando o tratamento. Ingerir bastante água é importante.
para hidratação da pele, para estar com uma pele mais bonita, uso de desodorantes antitranspirantes. Algumas pessoas, por exemplo, entrou o verão, preferem usar o desodorante aerosol do que aquele em creme ou qualquer outra coisa do tipo. Isso é um mito? Diminui mesmo ou não? Ou é verdade, né? O que a gente considera é que quando for o aerosol, se ele for assim, com composição com álcool, ele pode aumentar a irritação da pele, pode favorecer algum sintoma a mais. Mas a diferença do creme para o aerosol, não tem, apenas o que vale é a concentração entre eles. O que eu acho assim, é que quando for o veículo em roll-on, o ideal é ser sempre depois do banho, porque o roll-on, como ele pode acumular o produto dentro ali naquela bolinha que fica, então a gente pode considerar que pode acumular bactéria, pode ser um meio de cultura. Então o ideal é creme ou spray. E o creme põe na mão e aplica. Quando a gente vai perceber que ele é excessivo, quando passa um pouco essa medida, quando você está em situações de repouso, em situações que você não está tão estressado, e ele aumenta em quantidade, e você vê que ele está a mais. Isso pode ser até genético, pode ser familiar. A gente vê que outras pessoas da família também apresentam a hiperidrose. Algumas pessoas têm muita transpiração, por exemplo, nas mãos, outras pessoas têm muita transpiração na axila, outras têm muita transpiração na região dos pés, por exemplo, a ponto de algumas pessoas chegarem a pingar, outras pessoas formar o que a gente chama de pizza, e isso trazer realmente um transtorno até mesmo psicossocial, né? A pessoa não consegue, às vezes, nem mesmo fazer algumas atividades que seriam naturais, por exemplo, lidar com papéis, lidar com instrumentos musicais que podem oxidar. Outras pessoas podem ter uma restrição social, por exemplo, em cumprimentar as outras pessoas. E, infelizmente, esse fenômeno não tem uma causa conhecida. A gente procura um tratamento especialmente para as pessoas melhorarem de qualidade de vida. Algumas pessoas têm uma transpiração tão imperceptível que a gente não consegue nem dizer que teve um suor compensatório ou uma transpiração reflexa, que é o nome médico que a gente dá para isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas podem ter uma transpiração reflexa muito intensa. A cirurgia não é a primeira opção. Fazendo essa cirurgia, existe aquela história de ser uma cirurgia compensatória, ou seja, para de suar a mão e vai para um outro lugar do corpo? Esse fenômeno realmente acontece. O que normalmente a gente tem recomendado é o uso da toxina botulínica. Só que o resultado ele não é definitivo, é um resultado temporário. Em geral, a toxina botulínica tem um resultado de alguns meses, 6, 8 meses. Mas é sempre uma opção menos invasiva do que o procedimento cirúrgico propriamente. Experiência própria. Eu suava muito na mão e aí eu parei de suar na mão, mas aí foi pro pé. Só que é uma coisa que não me incomoda tanto quanto me incomodava na mão, porque foi isso que ele falou. Eu não conseguia dar a mão para as pessoas, sempre minhas provas estavam lá rasgadas, borradas e etc. Então aquilo me incomodava muito. O pé, óbvio que não é uma coisa agradável, porque você sempre tá suando, mas é um jeito mais fácil de conseguir lidar, né? E ela pode ser familiar, genética, ou pode até ter alguma doença associada, e aí que a gente tem que levar esse problema para o dermatologista. Quando a gente vai pensar nas doenças, a gente pode pensar em doenças cardíacas, uso de medicações, tuberculose. Então, quando for excessivo, tem que procurar um dermatologista.